Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Caderno 39, com o tema Direito das Sucessões, parte 1. Sucessão legítima, testamentária e testamento. Isso mesmo. Bom, para quem acompanha a nossa análise profunda de hoje, imagine uma daquelas corridas de revezamento no atletismo, sabe? Aham, clássica. Pois é. Sabe quando o corredor dá o seu máximo? Chega no absoluto limite e, exausto, acaba caindo na pista. Sim, cena bem dramática. No direito civil, a morte de uma pessoa é exatamente esse corredor caindo. Mas olha que interessante. A mágica jurídica acontece no exato milissegundo em que ele toca o chão. Uhum. O bastão, que representa a herança, já está firme na mão do próximo corredor. Os herdeiros não precisam, pedir esse bastão ao juiz. Exato, não tem formulário. Não tem formulário, não precisam sequer saber que o parente faleceu naquele instante para que a transmissão ocorra. É instantâneo. Esse é o famoso princípio da Saisine, do artigo 1784. Nossa, essa imagem do revezamento é perfeita, viu? Porque ela captura bem a necessidade dessa ficção jurídica que o legislador precisou criar. Faz sentido. Porque o direito simplesmente não tolera um patrimônio sem dono, nem por, uma fração de segundo. Se houvesse um vácuo ali, os bens ficariam desprotegidos. Caramba, verdade. Então a Saisine vem para tapar esse buraco. Ela garante que a posse e a propriedade sejam transmitidas no instante exato do óbito. Uhum. E o mais importante para os candidatos entenderem aqui é a consequência prática disso. A lei que vai reger essa sucessão toda é a lei vigente no momento da queda do corredor. A fotografia daquele instante, né? Exatamente. É o princípio do tempus regit actum. Não importa se a família só vai abrir um inventário 10 ou 20 anos depois, a fotografia jurídica que decide quem herda é a do dia e da hora da morte. Entendi. Congela as regras do jogo. Mas, falando nessa corrida, a grande questão para quem está ouvindo é: quem é que está na pista esperando para pegar esse bastão? A fila é rigorosa. A sucessão legítima tem uma ordem de vocação hereditária que não admite fura-filas. Certo. Com certeza. O Código Civil estabelece um sistema de classes que são preferenciais e excludentes. Funciona como um sistema de cascatas. Uhum. Primeiro, o patrimônio vai para os descendentes que, dependendo da situação, concorrem com o cônjuge ou o companheiro. Tá, e se não tiver descendente? Aí essa comporta se fecha e a água desce para a próxima classe, que são os ascendentes. Eles também dividem espaço com o cônjuge ou o companheiro. Entendi. E faltando ascendentes, flui tudo para o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Só se não tiver ninguém nessas três primeiras, é que a gente chama os colaterais, até o 4º grau. É implacável. Muito. Ter um único membro numa classe superior já bloqueia totalmente o acesso das classes de baixo. Compreendo a lógica. Mas vamos colocar isso num cenário hipotético que a FGV adora cobrar. Vamos lá. Digamos que a gente tenha um sobrinho super endividado, o tio dele, muito rico e sem filhos, sofre um acidente e está lá na UTI, em coma. Situação complicada. Pois é, o sobrinho, desesperado e sabendo que é o único herdeiro, procura um agiota, ele assina um contrato vendendo a futura parte dele nessa herança com um descontão para pegar o dinheiro na hora. Nossa. O tio ainda está vivo. Respirando por aparelhos, o sobrinho já negociou o bastão antes da queda. Isso tem alguma validade jurídica? Nenhuma. De maneira nenhuma. O direito civil brasileiro tem uma repulsa histórica a esse tipo de negócio. É a tal da pacta corvina, né? Exatamente. O Pacto dos Corvos está expressamente proibido no artigo 426. Qualquer contrato sobre herança de pessoa viva é nulo de pleno direito. Nulo, não anulável. Nulo. Porque a justificativa transcende o dinheiro, sabe? O sistema não pode permitir que terceiros tenham um interesse financeiro direto na morte rápida de alguém. Seria um incentivo bizarro. Totalmente. Como o professor Lessa sempre alerta nas aulas, planejamento sucessório se faz por doação em vida ou testamento, jamais fatiando o patrimônio de quem ainda respira. Perfeito, tira o incentivo de torcer pela morte alheia. E, já que a gente tocou no testamento, tem uma regra no material sobre capacidade que é fascinante. A dos 16 anos? Grandes, né?
Mas o artigo 1860 traz essa exceção. Um jovem de 16 anos pode fazer testamento sozinho. Sim, sem pai, sem mãe, sem assistente nenhum. É uma autonomia muito forte. O legislador entendeu que aos 16 o indivíduo já tem discernimento suficiente para decidir o destino dos bens pós-morte. Certo, mas deixa eu testar o limite disso com a nossa audiência, porque a linha do tempo pode pregar peças. Manda. Imagina que essa pessoa de 16 anos vai ao cartório, faz o testamento perfeito, a vida segue. Aí, aos 40 anos, sofre um trauma craniano, perde o discernimento e é interditada. Uhum. Se a validade exige capacidade, eu presumo que, ao perder a lucidez aos 40, o testamento lá da adolescência perca a validade. Tô certo? Olha, é aí que tá a maior pegadinha da FGV. Você estaria redondamente enganado. Caramba, sério? Sério. A regra fundamental é que a incapacidade superveniente não invalida o testamento que nasceu válido. A teoria da fotografia de novo. Exato! A foto da mente da pessoa é tirada no momento da assinatura. Aos 16 ela estava lúcida. Perdeu o discernimento décadas depois, não apaga aquela vontade. O testamento continua 100% válido. Que sensacional. A fotografia é inabalável. E por falar na redação, a forma como isso é registrado não é bagunçada, né? O caderno do professor Lessa detalha o público, o cerrado e o particular. Uhum. E ele dá um foco muito cirúrgico nas deficiências sensoriais. Por que o código é tão rígido nesses casos? Porque não é para marginalizar, é para blindar contra a fraude, sabe? Pega o exemplo da pessoa cega. Tá. A lei diz que o cego só pode usar o testamento público. Por quê? Porque o tabelião lê tudo em voz alta, na frente de testemunhas. É a garantia de que o que está no papel é o que a pessoa realmente ditou. Faz todo sentido. E o surdo-mudo? Aí muda um pouco. Ele pode fazer o testamento cerrado, aquele secreto do envelope. Mas tem uma regra intransponível. Ele tem que escrever tudo. Exatamente. De próprio punho e assinar. Não pode digitar, não pode pedir para alguém escrever. O ato físico de escrever é a prova da vontade. E sobre esse testamento cerrado, a caducidade dele é curiosa. Diferente do público, que fica no cartório, o cerrado fica com o testador no envelope lacrado. Com ser e tudo. Isso. Se anos depois o testador der a louca e rasgar o papel, ou só abrir o lacre para ler de novo, já era, né? Já era. A lei presume a revogação automática. A integridade do lacre é a alma daquele documento. Fim da linha. E o caderno também proíbe o testamento conjuntivo, aquela coisa de um casal fazendo um papel só para economizar. Sem chance. O testamento é um ato individual e revogável. Se duas pessoas testam no mesmo papel, cria uma amarra contratual que o direito sucessório proíbe. É nulidade absoluta. Entendido. Bom, vamos avançar para as atualizações jurisprudenciais, que é onde a FGV brilha, né? Com certeza. Historicamente, tinha uma tensão enorme entre o casamento com papel passado e a união estável. Aquele artigo 1790 deixava o companheiro meio rebaixado, né? Totalmente rebaixado. Era um abismo de desigualdade na lei seca. Mas o STF resolveu isso nos temas 498 e 809. Eles declararam inconstitucional. Sim, o artigo 1790 caiu. O STF diz que não se pode criar hierarquias entre famílias. Hoje, cônjuge e companheiro são rigorosamente iguais na sucessão legítima. Maravilha, mas na prática, como fica a matemática dos regimes de bens? Porque a viúva concorrer com os filhos não é automático em tudo. Não é. A regra de ouro é: onde tem meiação, não tem herança em concorrência. Perfeito. Na comunhão universal, o sobrevivente já é dono da metade de tudo, então não concorre com os filhos. Na separação obrigatória também não. A dor de cabeça na comunhão parcial, né? Exato. Na parcial, sobre o que construíram juntos, o sobrevivente só pega a meação dele e pronto, não herda essa parte. Uhum. Ele só vai concorrer com os filhos sobre os bens particulares do falecido, sabe? Aqueles de antes da união ou de herança. O enunciado 270 da CJSF pacificou isso. Isso clarifica bem, mas vamos colocar uma camada de complexidade humana. A famosa filiação híbrida. Adoro esse tema. Imagina que o falecido deixa a viúva
um filho com ela e 2 filhos do primeiro casamento. A lei original dava uma reserva de 25% da herança para a viúva. Dava, sim. Só que se você tira um quarto logo de cara, a matemática punha os filhos do primeiro casamento, que vão dividir menos, não é? Exatamente. O STJ viu essa injustiça matemática. No RESP 1617-650, eles decidiram que essa reserva de um quarto simplesmente cai na filiação híbrida. Cai por terra. Cai, para não violar a igualdade entre os filhos. Então, viúva e todos os filhos dividem o acervo de bens particulares em cotas rigorosamente iguais. Solução brilhante, ajustou a balança sem prejudicar ninguém. Agora, eu queria puxar uma novidade que o professor Lessa aponta como fortíssima, o provimento 215 do CNJ. Aposta certíssima para as provas. Pois é. Hoje a gente tem a SENSIAC, aquele sistema de cartórios. É obrigatório consultar antes do inventário. A novidade é cruzar o testamento com a autocuratela. Ou seja, quando a pessoa já deixa escrito quem vai cuidar dela se tiver demência em vida. Isso, mas espera aí. Se a pessoa está viva e o juiz precisa ler isso, ele vai abrir o testamento antes da morte? Isso não acaba com o sigilo do dinheiro dela? Essa era a grande aflição, né? O sigilo é sagrado. Mas o CNJ resolveu isso com o novo artigo 110B. É tipo uma engenharia de dados. Como assim? O tabelião cria um cadastro autônomo na SENSEC, só para autocuratela, ele fatia a informação no sistema. Ah, entendi. A parte do dinheiro continua um segredo absoluto, só abre com a certidão de óbito, mas a diretiva de saúde fica lá indexada separada, para o juiz poder acessar em vida sem vazar as finanças. Protege o dinheiro na morte e a dignidade na vida. Sensacional. Bom, para quem está nos ouvindo, vamos acelerar o ritmo agora com os flash memos do fichamento estratégico. Vamos lá, revisão rápida. Primeira regra. Os concepsuros, a prole eventual, deixar herança para o filho de alguém que nem foi concebido ainda, tem um relógio correndo aí, né? Exatos 2 anos. Contados da morte. Da morte do testador. O direito não pode congelar patrimônio por décadas esperando um nascimento incerto. Passou 2 anos e não houve concepção, a herança volta para os herdeiros legítimos. Perfeito. Outro conceito que confunde a cabeça dos candidatos. Indignidade versus deserdação. Clássico. Se um filho atenta contra o pai, eu imagino que a família tem que esperar o trânsito em julgado criminal para tirar ele da herança, né? Pegadinha clássica da FGV. Não precisa. Não? De jeito nenhum. O civil é autônomo do penal. Os herdeiros só precisam provar o ato na esfera civil. A indignidade é por sentença do juiz e vale para qualquer herdeiro. E a deserdação? Feita no próprio testamento, pelo autor da herança, para punir um herdeiro necessário. Maravilha, simplificou muito. Falando em proteção, tem a legítima, a metade intocável da herança. Se o testador colocar uma cláusula proibindo o filho de vender a fazenda, dizendo só sou conservador e a juventude é irresponsável, isso vale? Nulo de pleno direito. Para gravar a legítima com inalienabilidade, tem que ter justa causa expressa. Tem que provar que o herdeiro é dependente químico grave, por exemplo. Sem isso, o mero capricho é anulado. Boa. E sobre esconder bens no inventário, os famosos sonegados? Quem esconde perde o direito sobre o bem escondido. E se for o inventariante escondendo, Piora. piora muito. Além de perder o bem, perde o cargo de administrador por quebra de confiança. Para fechar nossa varredura, direito de representação. O neto pode representar o pai pré-morto na herança do avô. Isso é tranquilo. Mas e para cima? O avô pode representar o filho morto para herdar do neto? Jamais. Nunca. Nunca. O direito de representação só puxa a sucessão para baixo, rumo aos descendentes. Excepcionalmente para o lado, no caso do sobrinho. Mas para cima, na linha ascendente, não existe de jeito nenhum. Fechado. Conseguimos cobrir todos os alicerces hoje no nosso estudo do caderno. Falamos de Sazini, Pacta Corvina, filiação híbrida, autocuratela indexada. Um volume denso de informação, né? Mas eu acho vital a gente resgatar aquela reflexão do professor Lessa no final do material. Por favor. Ele diz que o direito das sucessões não é só uma burocracia de carimbos. É um sistema para proteger a dignidade humana no pior momento das famílias.
Os cartórios são as guaritas inquebrantáveis do afeto e da paz social. Evitam litígios e protegem o último desejo de quem partiu. É a tradução de regras frias em pura estabilidade. Empatia, né? Exatamente. Muito bom. E para nossa audiência, qual jurisprudência destravou o entendimento hoje? Que outro tema do edital vocês querem ver numa próxima análise profunda? Comentem aí. Comentem mesmo. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!